Salve, salve pessoal, professor Alisson Barros na área. É um prazer enorme trabalhar com um tópico de cultura organizacional, porque a cultura é a base de tudo. Você precisa saber das definições de Schein, precisa saber de alguns conceitos de Robbins e tudo isso você vai encontrar aqui na nossa apresentação. Vamos responder as questões de 2020 para cá sobre a cultura organizacional. Não são questões difíceis, então assim como acontece no clima organizacional, na cultura organizacional você tem a obrigação de gabaritar esses assuntos. Até porque eles têm diminuído a frequência de questões de clima e cultura porque todo mundo acerta. Ok, você tem que, dessa vez, você tem que fazer parte desse grupo do todo mundo. Primeira questão, a cultura organizacional é conceituada a partir de normas formais registradas em documentos aprovados pela direção, incluindo valores e pressupostos básicos. A questão ainda dá uma enrolada ali no final, mas ela está absolutamente errada. Por que ela está errada, professor Alisson? Pelo seguinte, a cultura ela não se dá apenas pelos aspectos formais. Nós vamos ter os aspectos formais e informais só por conta disso. Então, questão de número 1, gabarito, letra E. Questão de número 2, e eu vou direto para o comando da questão. Na situação em questão, existem atividades de diagnóstico e gestão de clima organizacional. De verdade, se você ler o caso, pode até pausar o vídeo, você vai encontrar isso. Olha só, o caso vai apresentar elementos da cultura e, em seguida, informa que pesquisas internas, no caso de opinião, foram realizadas sobre a coesão dos grupos e formalidade das lideranças. Se é possível chegar nessas conclusões, só é possível, aliás, chegar nessas conclusões justamente pela pesquisa de clima organizacional. Então, temos um diagnóstico e gestão do clima organizacional. Tudo isso aqui está dentro desse caso apresentado. Questão de número 3. A organização em questão evidencia uma cultura voltada para resultados. Galera, indiscutivelmente, o foco na questão, no caso apresentado, é para os resultados. Questão número 3, gabarito letra C. Questão número 4. O diagnóstico da cultura organizacional deve ser feito mediante a realização de entrevista em grupo. Pessoal, é uma das formas de trabalhar isso, mas tome um pouco de cuidado. A realização de entrevistas em grupo vai ajudar no levantamento de informações de parte do clima organizacional. Até ajuda, né? Ela é bem indicada para clima organizacional, diga-se passagem. Mas a gente está falando de cultura organizacional. Será que eu poderia fazer isso? Para avaliação de cultura, ela é possível, mas, em especial, aqui no caso apresentado, ela é praticamente dispensável. Nós vamos ter uma série de outros focos, certo, para avaliar a cultura organizacional. Estou querendo avaliar a cultura, não é o clima. Cuidado. Aí eu faço um grupo lá para trabalhar para levantar aspectos da cultura. Inevitavelmente, os sentimentos, as percepções compartilhadas vão aparecer e o foco acaba fugindo um pouco. Tem métodos melhores para avaliar a cultura? Levantamento bibliográfico, aplicação de entrevistas individuais com os trabalhadores, com as chefias, análise dos artefatos, das regras, da organização formal, da organização informal, é algo mais demorado. A pesquisa de clima ela é mais rápida. Na prática, ela é mais rápida, viu? Nunca caiu isso em concurso, mas eu deixo isso bem claro. A pesquisa de clima organizacional é muito mais rápida do que a pesquisa de cultura. A pesquisa de cultura ela envolve aspectos formais e aspectos informais e, às vezes, demora semanas, por exemplo. Perfeito? Vamos lá. Questão de número 4, gabarito. Nós falamos agora há pouco. Gabarito letra E. Não é o mais apropriado. Quando fala deve, eu tenho uma obrigação. E não, nesse caso, não. Ele é mais apropriado para a cultura, para o clima organizacional. Questão número 5. A cultura organizacional manifesta-se de maneira homogênea em toda a organização. Gente, por mais que seja desejável, nunca vai ser homogênea. Nem a cultura, nem o clima são homogêneos. Então, gabarito, letra E. Questão número 5, letra E. Questão de número 6. Mesmo sendo plenamente controlável pela gestão organizacional, a cultura da organização é vista como algo que interage com esta e deve ser considerado no processo gerencial e decisório. Vamos lá. Mesmo não sendo plenamente controlável, a cultura é plenamente controlável? Não, ela não é plenamente controlável. Essa é a primeira parte da assertiva. A segunda parte diz o seguinte, a cultura ela está viva, é algo que interage com aspectos internos e externos, e isso deve ser considerado no processo de tomada de decisão. Está correto? Está perfeito, está linda, grifa. Aliás, eu vou grifar para você economizar o seu marcador de texto. Olha só, é uma questão muito bonita, bastante razoável
e bem escrita. Toda vez que eu vejo na banca CESP uma assertiva assim, eu tendo a grifar. É a dica que eu dou. Questão número 7. A mudança na cultura organizacional envolve ações gerenciais. Até aqui tudo bem. Que incluem aspectos da gestão do conhecimento. Pessoal, toda vez que eu falar em mudança de alguma coisa, de um modo geral, vai depender do caso, claro, mas é o caso aqui. Toda vez que eu falar na mudança de alguma coisa, eu estou tratando de um aspecto de desenvolvimento organizacional. Na banca CESP, desenvolvimento tem como sinônimo a mudança. Mudança tem a ver com desenvolvimento organizacional. Por que eu estou dizendo isso? Porque quando eu falo em mudança organizacional, desenvolvimento organizacional, eu estou tratando de uma relação planejada, um conjunto de passos planejados que partem de um levantamento de informações e de um lugar que eu quero chegar. Então, é um processo planejado, é um caroço a mais de informação. Está correto? A mudança na cultura envolve ações gerenciais e essas ações elas são planejadas e de cima para baixo e vão incluir aspectos da gestão do conhecimento, desenvolvimento organizacional, vão incluir liderança, dependendo do caso, mudanças nas tarefas, na gestão dos processos, tudo. Questão número 7, portanto, gabarito letra C de casa. Gabarito letra C. Questão número 8. Questão número 8. Em ambiente organizacional envolto em mudanças significativas e constantes, é caracterizado por elementos culturais que facilitam a implementação de técnicas de gestão modernas. O ambiente organizacional então, o ambiente organizacional, nesse contexto, envolto em mudanças significativas e constantes, é caracterizado por elementos culturais que facilitam a implementação. Uma coisa garante a outra? Não. Não. Ainda mais porque, se eu estou em um ambiente com muitas mudanças, não necessariamente vou ter um ambiente que é adaptativo. Pode ser ou não adaptativo. Na vida real, geralmente as organizações sofrem horrores por conta dessas mudanças. Gabarito errado. E aí eu estou falando de mudança significativa aqui e eu não posso afirmar que é o processo formal de mudança organizacional. Não, estou falando de mudança no sentido mais amplo mesmo, conforme falei até na questão anterior. Questão de número 9, a questão número 8 está errada. A cultura organizacional é formada tal. Ok, vamos lá. Considerando o contexto abordado nesse fragmento, assinale a opção que mostra somente valores organizacionais. Valores organizacionais. Então, nós estamos falando de valores, que são o quê? Aspectos visíveis e concretos da organização, como estrutura, processos, tecnologias e recursos. Ok? A alternativa D vai apresentar apenas os valores. São valores tangíveis. Gabarito letra D. Letra D? A gestão de liderança, processos, uso de recursos e tecnologia. Uso de recursos e tecnologia. Alisson, mas espera aí. Isso aqui não seria a definição que você deu agora há pouco, deixa eu mudar até aqui a câmera, não tem a ver com os artefatos e tal, e aí a pessoa já problematiza? Poderia até ser. Mas você lê o texto, vamos voltar aqui no texto. A cultura organizacional é formada por saberes, fazeres, regras, normas, proibições, estratégias, crenças, valores que permeiam as organizações. Então, é essa classificação que eu estou utilizando. Valores. É possível associar a cultura organizacional à figura de um iceberg, apenas 10% do seu tamanho é exposto, e essa pequena parte visível representa os valores organizacionais. Apenas 10% do seu tamanho é exposto. Então, 10% do que é visível. 10% da cultura visível vai ser igual ao quê? Ao quê, minha gente? Aos valores. Está no próprio texto. Por sua vez, 90% restante que se encontram totalmente ocultos podem ser considerados como valores organizacionais intangíveis. Considerando o texto abordado, eu quero falar dos valores organizacionais tangíveis. Então, eu faço a separação. Gestão de liderança, eu consigo perceber que ela existe? Observar? Sim. Processo, sim. Uso de recursos e tecnologias, sim. Ok? Tensões, vamos lá, vamos eliminar as que não fazem sentido. Os aspectos que são intangíveis. Estrutura organizacional, consigo observar. Gestão de liderança, sim. Processos, eu consigo observar. Mas aqui eu tenho o quê? Valores. Poxa, valores dentro de valores. Está errado. Letra B. Valores. Está errado. Eu nem continuo lendo. Letra C. Processo, tudo bem. Estrutura organizacional. Conflitos e tecnologia. Eu vou ter conflitos que não estão manifestos ainda.
é o raciocínio que eu tenho que levar para uma questão de múltipla escolha. Letra D, gestão de liderança, beleza, processo, uso de recursos e tecnologia. Ok, é tangível, não é? Letra E, estratégias, autoridade formal, atitudes e tensões. Eu consigo mensurar tensões? A ideia é essa, eu consigo mensurar. Na letra D, tudo que está aí eu consigo mensurar. Então, como eu disse, como eu digo sempre na Banca CESP, não problematize. Você vai perder o concurso por problematizar. Peguei a mais simples, a que atende ao enunciado e pronto. Vou para a minha prova. Questão número 10. Cultura organizacional, também chamada de cultura empresarial. Ok, vamos direto para a questão, né? Até mesmo normas simples do dia a dia, como a existência ou não de um dress code, são parte de um conjunto de práticas que formam a essência da organização. Dress code é o código de vestimenta. Claro, nós vamos ter esses valores implícitos aqui, por exemplo, e esses valores vão refletir as práticas organizacionais e, claro, se estão expressando valores, fazem parte da cultura da empresa. Pode ser coisa boba, pode ser trivial, mas isso daqui reflete, sim, a cultura. Questão de número 10, gabarito letra C. Questão número 11. Apesar de ser compartilhada de maneira intensa pela maioria, a cultura organizacional não está associada aos resultados organizacionais positivos. Como assim não está associada? Ela é influenciada, então nós vamos ter organizações que são baseadas no desempenho, outras não. Isso é uma regra cultural. Você chega no lugar, por exemplo, passou para um determinado órgão, passou no concurso, e aí você chega lá, a regra é trabalhar pouco, porque não tem compromisso com o desempenho. Ou é trabalhar muito, ou trabalhar com desvio de função. Então, estou falando toda hora de desempenho. Questão número 11, gabarito letra E. Isso acontece no serviço público, infelizmente. Questão número 11, gabarito letra E. Questão número 12, a estrutura é a estrutura organizacional e não a cultura que define a posição de um grupo em relação ao outro. É justamente o contrário. A estrutura organizacional, minha gente, é um aspecto formal da organização, enquanto que a cultura tem um aspecto formal e um aspecto informal. E, via de regra, é essa cultura que vai fazer com que, por exemplo, um subordinado, às vezes, um estagiário, mande num servidor público concursado que deveria estar numa posição de poder. E a gente está falando de cultura. A manutenção do poder na nossa sociedade, ela tem a ver com a cultura do brasileiro, por exemplo. O quanto que a gente admite, o quanto que a gente idolatra bandido, o quanto que a gente gosta de torcer para quem está fazendo a coisa errada. Bem tropa de elite, se é que você me entende. Isso tem a ver com a cultura. As posições nas quais nós colocamos uma pessoa na nossa vida, um familiar, o quanto que nós nos colocamos abaixo ou acima desnecessariamente, isso tem a ver com a cultura. Questão número 12, gabarito letra E. Gabarito letra E. Questão número 13, vamos lá. O gerenciamento da cultura corporativa por meio da atuação dos líderes é uma das estratégias de mudança e desenvolvimento organizacional. Falei para vocês que a banca ela trabalha com esses sinônimos aqui. Está correto, tanto é que ela colocou dentro de uma mesma questão. A questão de número 13 ela está absolutamente correta. Ela é um meio para alcançar essa mudança. É um meio, e anote aí, não é que ela seja indispensável. Não, ela é indispensável sim. Estou lembrando, ela é indispensável sim. É fundamental para o processo de mudança organizacional / desenvolvimento organizacional a gestão da cultura. Ela é um passo principal. Do mesmo jeito que a entrevista é fundamental para a avaliação psicológica. Questão número 14. O tipo de organização conhecido por promover maior criatividade e inovação que leva ao incremento da produção de produtos, aprimorados e de marketing mais bem-sucedido e que possui a capacidade de competir a nível dos mercados globais. Letra A. É uma questão mais de interpretação, viu? Promove na cultura organizacional a valorização da pessoa humana e se torna socialmente mais responsável. O gabarito é a letra A letra mais bonita do alfabeto. Foi bem colocado aqui. E a ideia é que essas práticas de uma organização inovadora, elas vão trazer aí uma valorização, por exemplo, da diversidade, uma valorização da inclusão, da responsabilidade social. Por quê? Porque nós estamos valorizando o aspecto humano. Nesse ato de valorizar, nessa visão mais moderninha, digamos assim, apesar da questão ser 2021, aliás, o professor Orlando foi aluno nosso, passou nesse concurso, um grande abraço, professor, pessoa fantástica, maravilhosa, aluno nosso, eu tenho orgulho de trazer o nome desses nossos alunos. Provavelmente, na hora da prova, acertou essa questão, justamente por pensar dessa forma. Nessa visão mais moderna, quando eu falo em valorização da pessoa humana, eu tenho necessariamente essa
identidade. Se eu valorizo a pessoa humana implicitamente, diversidade, suporte, treinamento, etc., etc., fecho parênteses, eu tenho uma responsabilidade social maior com a minha sociedade. Gabarito letra E. As outras eu não vou ler, vou deixar para casa, porque elas são bem absurdinhas. Questão de número 14, gabarito letra A. Gabarito letra A. Vamos lá, questão número 15 agora. A abordagem da cultura corporativa prevê o gerenciamento da cultura organizacional no sentido de facilitar o alcance dos objetivos organizacionais. Assinale a opção que apresenta os mecanismos primários e secundários da criação e implementação da cultura organizacional. Vamos lá. Mecanismos primários e secundários. Alisson, eu nunca vi isso. Eu nunca vi isso. Vamos pensar um pouco. Vamos pensar um pouco. O que vem na sua cabeça quando eu digo, olha, eu vou avaliar a cultura organizacional e eu quero os mecanismos primários e secundários? Eu, Alisson, começo a pensar imediatamente na seguinte situação. Eu quero aquilo que é imediato, que eu consigo observar, que está direto ali, posto para o trabalhador, para o empregado. Não gosto de chamar de colaborador, é que nem chamar empresa família. E eu vou avaliar depois o secundário, que é algo que decorre disso, ou de outros aspectos primários. Mas a ideia aqui, perceba, é algo que se desenvolve após isso. O primário é imediato, o secundário é mediato, ele é uma consequência disso. Vamos ver se com isso a gente consegue resolver a situação. Lembrando, eu vou fazer o seguinte, o primário eu vou chamar de A e o secundário de B. Eu botei uma escada e na hora da prova eu desenho dessa forma, gente. Minhas provas antigas, elas trazem isso. Filosofia e histórias organizacionais. Gente, eu fico na dúvida se é primário ou secundário, mas eu não tenho dúvida com relação ao nível. Com relação ao nível. Eu tenho tudo no mesmo nível. Filosofia e histórias organizacionais. Dentro da cultura, é o mesmo nível. Concorda comigo? Não sei nem se é primário, não sei nem se é secundário. E eu estou avaliando a gestão do clima. Letra B. Design do trabalho e estrutura organizacional. Cara, não sei, mas eu acho que está tudo no mesmo nível. Não sei se é primário ou secundário. Inclusive, não vou nem perder tempo com essa. Letra C. Controle dos líderes e procedimentos organizacionais. Pessoal, o controle dos líderes é algo que nós vamos considerar como sendo primário, porque ela está posto. Imediatamente é o que se observa, é o mais imediato. E os procedimentos organizacionais, aí sim, esses procedimentos organizacionais, entre outras coisas, esses procedimentos vão depender também do controle dos líderes. Eu tenho aqui uma relação de nível, onde eu tenho um nível e um segundo nível, nível primário e nível secundário. Letra D, um espaço físico e rituais da organização. Cara, lembrando, eu tenho que botar na ordem primários e secundários. Eu estou na dúvida se espaço físico e rituais da organização é. Acho que o espaço físico ele não é uma coisa primária, porque eu preciso de uma cultura para dar sentido a esse espaço físico. Pronto. Seria minha interpretação na hora da prova. Letra E, a alocação de recompensas e treinamentos introdutórios. Essa alocação de recompensas, ela é algo imediato? Não é algo imediato, é uma consequência. O design do trabalho é algo imediato, é um procedimento que acontece para a implementação da cultura? Não. A filosofia também não. Gente, eu fico com a letra C, que foi o gabarito dado pela questão. E aí, claro, você entra num curso como Psicologia Nova esperando um comentário um pouco mais fundamentado do que necessariamente um comentário ensinando a responder. Eu sei que na hora da prova, esse primeiro comentário que eu faço ele é fundamental, porque te ensina a interpretar. Tipo, relaxa, pega o mais simples, desenvolve na sua cabeça os conceitos e aplica a regra, especialmente em questões de múltipla escolha. Mas vocês esperam mais de mim, e eu atendo isso. Schein, lá na década de 80, vai dizer o seguinte, lá em 85, os mecanismos de desenvolvimento cultural podem ser divididos de acordo com sua influência em primários e secundários. Definição oficial, ok? Isso daqui caiu lá em 2020 e nunca mais caiu. E você já está comigo há um bom tempo, sabe que essa é a regra da Banca CESP. Mecanismos primários. Os fatos em que os líderes prestam atenção, medem e controlam as reações dos líderes em momentos críticos de crises organizacionais. O papel deliberado na modelagem, ensino e condução da organização. Os critérios para alocação de recompensas. Os critérios na alocação de recompensas são primários. Poxa, vou já apagar aqui. O meu raciocínio ele até ajudou a responder a questão, mas estava incompleto. E aí é bom fazer essa
correção. Os critérios para alocação de recompensas, na assertiva está dizendo só alocação de recompensa, e por último, como primário, temos os critérios de recrutamento, seleção, promoção e saída de pessoal. Ele disse que era primário. Os mecanismos secundários, o desenho e estrutura da organização, os sistemas e procedimentos da organização, o procedimento está aqui, o projeto do espaço físico, tem o espaço físico, fachadas, edifícios, as histórias, lendas, mitos e parábolas de elementos de pessoas importantes, as declarações formais da filosofia, credo e privilégios na organização. Dá para responder, do meu jeito ou decorando tudo que existe em todo o universo sobre esses assuntos. Dá para responder, mas vamos fazer a correta separação, ok? Tudo que for, você já sabe que o gabarito é letra C, e como essa é a nossa última questão da nossa apresentação, eu vou me dar ao luxo de fazer uma separação. Tudo que tiver em amarelo, minha gente, é primário, certo? Então, vamos lá. Controle dos líderes. Alocação de recompensas. Critérios para alocação de recompensas. Perfeito até aqui? Design de trabalho, estrutura organizacional. Deixa eu ver. Acho que não. Fatores de líderes, presta atenção. Não. O que for secundário, eu vou colocar numa outra cor. Foi uma questão difícil? Eu não sei, eu acho que não. Porque se você tivesse interpretado da forma como eu interpretei, teria resolvido. Tudo que está em azul é secundário. Filosofia e histórias organizacionais. Histórias, lendas, mitos, parábolas, tal. Declarações formais, filosofia e tal. Design do trabalho. Design do trabalho, eu acho que ele não colocou nem em formal, nem em primário, nem em secundário. Ensino, produção, estou consultando, enquanto eu falo com vocês, estou consultando aqui. Não apareceu. E estrutura organizacional. Estrutura, também não. Medem, controla as ações de líderes, papel deliberado. Ok, se aparecer de novo, eu coloco. Lendas e declarações formais, o projeto. A estrutura organizacional seria. Pronto, a estrutura organizacional ela seria secundário, seria dentro do projeto do espaço físico. O design do trabalho é secundário. O design do trabalho entra na lista. Vou ler daqui a pouco para vocês, dos sistemas e procedimentos da organização. Entra no secundário. Pronto, cabe a interpretação aqui. Procedimentos organizacionais, pronto. Espaço físico é secundário e rituais da organização é secundário. Treinamentos introdutórios, acho que treinamentos introdutórios estariam em primeiro lugar. Eu vou ler aqui de novo para vocês, viu? Fica tranquilo. Mecanismos primários, os fatos que os líderes prestam atenção, medem e controlam. Reações dos líderes em momentos críticos e crises organizacionais. Papel deliberado na modelagem, ensino e condução da organização. Os critérios para alocação de recompensas, critérios para recrutamento, seleção, promoção e saída de pessoal. Eu acho que a alocação de recompensas, treinamento introdutório entraria aqui. Entraria. Senão nós teríamos, inclusive, outra resposta. Tá? Então, na minha interpretação, seria isso daqui. Mecanismos secundários, desenho e estrutura da organização, os sistemas de procedimentos da organização, o projeto de espaço físico, fachadas e edifícios, as histórias, lendas, mitos e parábolas de eventos e pessoas importantes, as declarações formais da filosofia, credo e privilégio na organização. Eu não quero que você decore isso, porque não faz sentido nenhum. Na banca CESP tem questão que cai uma vez e nunca mais cai. Se você ficar neurótico com isso daqui, a tendência é que você seja reprovado. Eu tenho que decorar isso aqui. Não, cara, o mais importante é você tem que entender o que você está lendo. Isso é o mais importante. Eu mostrei para vocês aqui. Um grande abraço, muito axé, fica com Deus. Parabéns pela sua escolha do Psicologia Nova. Aqui a gente faz e mostra resultado. Alegria, alegria. Você está lutando pela sua vida profissional e não está lá no jogo do tigrinho. Não está numa rede em posição fetal, com um dolinho na mão, reclamando da vida. Existe uma força dentro de você que te move. Ilumina essa força todo dia com seus hábitos, porque uma hora dá certo.